Tem muita gente lá no Instagram já me perguntando, mas será que existe graduação em jornalismo de dados? Não seria graduação apenas em jornalismo e pós-graduação em dados, jornalismo de dados? Então, nada mais justo do que eu trazer um pessoal aqui que sabe muito bem responder as minhas dúvidas, e de você também, que é iniciante ou que ainda não conhece essa profissão e quer entender como tudo funciona. Como assim? Foi a pergunta que eu fiz. Como assim? Jornalista tem que se virar com matemática também? Não adiantou nada ter fugido esse tempo todo na escola? Pois então, a Graziela França e o Lucas Tainan vão explicar para a gente como é que funciona esse universo do jornalismo com esta matemática que vai virar, quem sabe, a razão da minha existência no meu mestrado, doutorado e por aí vai, focado em cyberataques, tá certo? Meus queridos, por favor, se apresentem, falem resumidamente nos seus currículos para a gente entender um pouco da jornada de vocês e a gente começa a conversar. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Graziela França, sou formada em jornalismo aqui pela Universidade Federal de Alagoas, que é onde fica a sede da Tatu, da agência Tatu, que vocês vão entender melhor, que é daqui a pouco. Sou pós-graduanda pelo INSPER em jornalismo de dados, automação e data storytelling. Então, a gente vai conseguir explicar para vocês um pouquinho sobre o que é jornalismo de dados e trabalho nessa área há mais ou menos 5 anos, mas já conheço jornalismo de dados de um pouquinho antes. Bom, tudo bem com todos? Eu sou o Lucas Tainan, também aqui da Tatu, sou diretor de visualização. Como a Grazi, a gente estudou junto aqui na Universidade Federal, a gente construiu esse projeto dentro da faculdade, foi bem interessante. E a gente está aí quase 6 anos, né, com o projeto, então é algo que deu certo ali, era esse nosso objetivo lá atrás. Bom, eu sou, como falei, né, jornalista de dados, sou também programador, sou designer, e sou pós-graduando em jornalismo de dados pelo INSPER, né? Isso é bem bacana. Até, ou seja, eu posso emendar aí um pouquinho da pergunta. Se tem graduação para jornalismo de dados? Não tem, a gente se forma em jornalista e a gente se especializa, né, nessa área de dados. Não necessariamente você precisa ter uma pós-graduação para fazer jornalismo de dados, não precisa, tem muito material, muito curso bacana na internet, em congressos, em eventos, que dá para a gente aprender pelo menos um pouco ali a essência do jornalismo de dados e começar a produzir material voltado para isso. E é claro, se a gente quiser se aprofundar, né, ampliar o nosso leque de possibilidades ali dentro do jornalismo de dados, pode ser que lá na frente a gente precise fazer uma especialização focada nisso, né? Mas não é necessário, tá? Certo. Aproveitando que tu observou esse meu comentário, o jornalista de dados, quando você faz uma especialização, quando você tem esses cursos que você comentou, vocês têm acesso direto ao conteúdo da ciência de dados ou cabe ao jornalista decidir se ele quer fazer essa graduação também? Vocês têm disciplinas dessa área ou vocês só fazem caso escolham graduar em ciência de dados? Então, eu vou começar e o Lucas complementa em seguida. Dentro da nossa graduação, a gente tinha uma grade realmente de disciplinas muito defasadas, então a gente não tinha nada sequer parecido com jornalismo de dados. A gente descobriu o jornalismo de dados em um curso que a gente fez durante uma greve da universidade, e a partir disso a gente começou a pesquisar mais, a estudar mais. O Lucas já tinha algum interesse, por exemplo, em programação, em coisas ligadas a essa área, então ele se deu bem muito rápido. E assim, é uma coisa realmente por fora. Dentro da universidade é muito difícil de você ver. Hoje em dia, o que já tem, principalmente nas universidades que têm grades mais recentes, é uma espécie de jornalismo de dados ou um jornalismo digital que aliam ao jornalismo de dados, mas nada muito aprofundado. Você realmente vai ter que procurar fora para conseguir se especializar e entender um pouco melhor sobre o que é o jornalismo de dados. E, assim, o que eu percebia quando eu estava ali na universidade é que as pessoas fugiam só por essa palavra, né? Dados, já remetia ao número e a pessoa, meu Deus, não quero. E respondendo a uma outra pergunta sua, inicial, tem como fugir dos números? Não. O jornalista, independente dele trabalhar com dados ou não, ele não consegue fugir dos números. Os números, eles estão ali em tudo que a gente vai divulgar, ou quase tudo. Então, é importante que a gente tenha essa ciência. E a partir do momento que você faz uma amizade, você cria uma relação com os números, e principalmente com esse trabalho dos dados, você consegue comunicar melhor e até entender melhor o que é o jornalismo de dados, ciência de dados.
E aí, complementando, o jornalismo de dados não está desassociado da ciência de dados, pelo contrário, eles estão sempre juntos. A gente utiliza a metodologia científica para produzir nossos conteúdos voltados para dados. Isso que é legal, né? Tem todo um processo, tem toda uma referência que a gente precisa seguir para fazer um trabalho muito bem fundamentado, né? E aí o cálculo tem que entrar ali em algum momento. É claro que hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que nos ajudam, a gente não precisa fazer o cálculo mais à mão. Então, a gente até brinca assim que o trabalho de jornalista de dados, hoje, basicamente, sei lá, 70%, 80% é em cima de uma planilha de dados. Sim. E um Excel da vida, um Google Sheets, que facilita demais para a gente fazer esses cálculos, né? Da gente utilizar a metodologia científica ali para a gente chegar no resultado que a gente espera ou que a gente encontra naquela base de dados determinada ali. Então, frequentemente a gente está utilizando técnicas da ciência de dados para conseguir extrair pautas das bases de dados. Certo. É uma observação que eu fiz, inclusive, no evento da Semana de Dados. Eu fiz a pergunta da diferença do cientista de dados para o jornalista de dados. E vocês, tão quanto o apresentador do evento, mencionaram que seria excelente fazer os dois, devido à independência para você educar a inteligência artificial e trazer esses dados sem ter a insegurança de que se você só poderia ser jornalista de dados se fizesse a ciência de dados. Ela é uma segurança para que você consiga educar a sua inteligência artificial e não ficar tão preso a dados adquiridos por outras empresas, por outros robôs, por outras pessoas. Isso mesmo, né? Entendi direitinho. Inclusive, eu vou Opa, desculpa, perdão. Eu vou aproveitar só esse trechinho que a gente mencionou isso e vou colocar um corte para você que está assistindo aqui no YouTube entender direitinho quais foram as duas perguntas que foram respondidas a mim lá na Semana de Dados. E eu vou colocar aqui na descrição o link para que vocês tenham acesso também. Caso não consigam assistir durante a live semanal deles, você consegue assistir posteriormente, porque eles vão deixar gravado. Pode falar, Grazi. Era só para reforçar que é isso mesmo. A gente, como o Lucas disse, segue uma série de métodos, então está muito associado. E aí foi perguntado, né, naquele evento, se o jornalista de dados precisa programar, por exemplo. Então, não necessariamente ele vai precisar programar. Você consegue fazer muita coisa com ferramentas mais simples, como o próprio Excel. Mas que é uma coisa interessante se você consegue já ter esse mecanismo, porque é algo a mais. É mais um elemento que vai ajudar você a trabalhar com bases mais complexas, a construir plataformas mais interessantes, que eu vou até mostrar, depois a gente vai conseguir mostrar algumas que a Tatu já desenvolveu, utilizando programação e jornalismo, porque a gente nunca deixa de produzir jornalismo e de prestar o serviço à população, levando a informação da melhor forma possível. Sim, sim, inclusive eu gostei demais do conteúdo de vocês. Gente, me comentem, sempre tem essa perguntinha, a galera que está em dúvida se vai começar com isso ou não, com uma graduação, com uma especialização, ou começar tudo do zero. Por que vocês escolheram o jornalismo de dados? O que fez com que vocês se identificassem com essa profissão? Comentar aqui, foi bem interessante, aqui, como a Grazi já comentou, aqui na universidade, não sei agora, mas pelo menos na nossa época, não tinha nenhuma disciplina que tocasse jornalismo de dados. Eu nem sabia o que era isso. Foi bem legal porque durante uma greve da universidade, uma professora, ainda num grupo de Facebook, ela mandou lá um curso que era Introdutório ao Jornalismo de Dados. E aí eu estava meio ocioso, eu vou dar uma lida aqui. Aí falava que juntava o jornalismo com os números, alguns cálculos. Eu sempre gostei de matemática, estou com o tempo disponível, vou fazer esse curso. E aí o curso era, acho que 4 ou 5 semanas. E aí fiz, me dediquei bastante. Nessa época eu não conhecia a Grazi, estudava na mesma universidade, mas em horários opostos. E aí foi uma experiência bem bacana, assim, eles explicavam, pelo menos de forma mais básica, mais assim, mão na massa mesmo, como a gente poderia utilizar os dados, analisar, fazer toda a limpeza, filtro, e tornar aquilo ali um conteúdo jornalístico, né? E foi bem bacana, porque naquele momento ali eu tive uma oportunidade que eles pegaram alguns melhores projetos para apresentar lá no Google em São Paulo, e eu fui selecionado e tal. Isso foi muito bacana, porque eu disse, caramba, talvez seja uma área para mim prestar mais atenção, né? E aí, logo depois disso, eu conheci a Grazi,
a gente conversando, e eu descobri que ela tinha feito também esse curso. E a partir dali a gente começou a fazer alguns artigos, né? A gente, enfim, era muito básico ainda o que a gente sabia, mas a gente já tinha em mente que a gente queria se aprofundar naquilo, né? E a gente começou a fazer alguns artigos, estudar um pouco mais, até que mais na frente surgiu a ideia de construir a Tatu, que na verdade foi meu projeto de TCC. Eu já tinha decidido, eu vou fazer meu projeto de TCC sobre jornalismo de dados. E aí eu fiz, pelo menos o pré-projeto era, vou fazer uma agência que vai trabalhar com dados locais aqui de Alagoas, sempre com foco, na época era sobre política, né? E aí, nesse meu tempo, veio a Grazi e outra amiga nossa, elas queriam fazer algo prático dentro do jornalismo de dados. Eu disse, bom, eu tenho um projeto aqui, eu não sei se vocês se interessam, mas eu já dei o nome de agência Tatu, eu expliquei todo o conceito, mas pode ser meu projeto de TCC. Vocês não se incomodem em me ajudar a fazer uma coisa que talvez seja meu projeto de TCC final? Unir Eles o disseram, útil ao não. agradável, né? Então. E aí eles disseram, não, e tal, a gente pode tocar. E a gente ficou, acho que 3 ou 4 meses, né, Grazi? Ali pensando, aperfeiçoando aquela ideia que eu tinha ali embrionária, até que em abril de 2017 a gente lançou oficialmente a Tatu, né? Então, assim, foi o início, né, dessa descoberta do jornalismo de dados e como isso se tornou um negócio, né, que a gente toca até hoje. E é interessante porque o Lucas contando assim, parece que foi tudo muito rápido, né? Mas É isso que eu tô a gente vendo. conhecer, a gente 4 descobriu meses, que caramba, vocês não, estão fora da caixa. entre a gente conhecer de fato o que era jornalismo de dados até a gente fundar a Tatu foram quase 2 anos. Então, a gente percorreu um caminho ali. O meu interesse pelo jornalismo de dados foi muito parecido com o que o Tainan falou. Eu estava ali durante uma greve, sempre gostei muito de matemática e não entendi o porquê de a gente ter essa aversão tão grande dentro da universidade, dentro do curso. E eu me interessei pelo nome, né, inicialmente. Aí, quando eu fui estudando, eu vi também que era uma possibilidade a mais na carreira. E a gente achou isso muito interessante, a gente conversava bastante, e a gente falava, meu Deus, como é que não tem nenhuma produção aqui local sobre isso? Porque realmente, antes da Tatu, em Alagoas, na verdade no Nordeste, né, mas o nosso olhar era muito focado em Alagoas, não tinha nenhuma produção com jornalismo de dados ou uma produção que analisasse melhor aqueles números ou que trouxesse uma visão mais crítica para os dados que eram apresentados pelas assessorias, por exemplo. E isso nos incomodava, porque a gente via muito erro, via que deixavam passar muitas análises interessantes, enfim. E aí, a partir disso, a gente começou a querer trabalhar mais. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz com Tainá, isso é verdade, a gente não se conhecia, era do mesmo período, em horários diferentes. Por acaso a gente foi estudar junto e se conheceu, viu que tinha feito o curso, enfim. E a partir disso, eu lembro que no primeiro trabalho que a gente fez, a gente analisou dados da Câmara dos Deputados com foco nos deputados de Alagoas. E a gente fez um artigo, foi quase um artigo científico que a gente apresentou e tudo, em um congresso, foi bem legal. Mas que a gente já trouxe o jornalismo de dados ali para dentro daquela perspectiva. E a partir disso, outros projetos foram surgindo antes mesmo da Tatu surgir. Para o meu TCC, eu também já tinha pensado que eu ia fazer algo com jornalismo de dados, mas não, jamais assim eu ia ter a ambição que o Tainan teve de pensar em criar um veículo, uma agência. Então, foi muito interessante quando a gente conseguiu unir esses desejos para trazer o veículo, né? Certo. E me diz uma coisa. A graduação é de jornalismo, acredito que a gente já comentou isso. A pós-graduação é de jornalismo de dados. Se você decidir, você quer fazer, você faz ciência de dados, e isso vai melhorar o seu entendimento, a sua segurança em relação aos dados que você vai trazer. Mas o jornalista de dados, eu acredito que não mencionei antes, mas vou fazer agora. O jornalista de dados, ele tem por obrigação fazer os dados que ele vai apresentar nas notícias, ou ele tem autorização direta para ele mesmo gerar esses dados. Tem uma forma de você certificar esses dados que você consegue, uma publicação em uma revista ou alguma coisa do tipo, ou você, como jornalista, já pode apresentar os dados que você conseguiu sem autorização de um local específico para isso, para essa fiscalização? Bom, basicamente, aqui na Tatu a gente colocou como
essência da gente trabalhar com dados públicos, tá? Certo. Então, são órgãos públicos, então tem vários, mas, por exemplo, o IBGE, o TSE agora, esses dados, por exemplo, da votação, são dados públicos. Então, a gente não precisa de uma chancela, de uma autorização para publicar, porque ele é público, a gente faz análise, é claro, essa análise precisa estar correta, né? Por isso que a gente utiliza de técnicas da ciência de dados, por exemplo, a gente conseguir bater e ver se aquela análise que a gente fez faz sentido, se está correta, para a gente publicar. Então, a gente não precisa de autorização de forma nenhuma. Em geral, o jornalista de dados não produz dados. A gente pega dados prontos, tá? Mas, tirando exceção, tem sim casos onde o jornalista de dados vai produzir o dado. Produzir o dado que eu falo, pode ser de uma pesquisa, por exemplo. Então, ele vai até o usuário, faz a pesquisa, produz aquele dado até fornecer. Mas, em geral, até a realidade aqui brasileira, o jornalista de dados já trabalha com dados prontos. É óbvio que, às vezes eu falo prontos, não está pronto para o uso. A gente precisa fazer, às vezes, uma série de melhorias, de ajustes. Já está disponível ali, né? Uhum. A gente precisa fazer uma série de ajustes. Muitas vezes esses dados de órgãos públicos vêm com erros. Pode ser erros por falta de capacidade técnica mesmo. Pode ser erros por vontade de errar. Então, a gente não sabe necessariamente. E até um dado errado pode se virar uma matéria, né? Ou mesmo a negativa do dado. Então, é até bom citar aqui a Lei de Acesso à Informação, né? Que é um mecanismo extremamente importante, né? Que iniciou em 2012, né? A lei entrou em vigor. E isso foi, assim, acho que um dos principais pontos para fazer o jornalismo de dados ganhar força aqui no Brasil. Em vários países do mundo tem legislações semelhantes, e o Brasil não tinha algo nesse sentido. A própria o próprio país não tinha algo nesse sentido, e isso possibilita que a gente, qualquer cidadão, solicite aos órgãos públicos dados. Então, sei lá, eu quero saber, está tendo uma obra, sei lá, na minha rua, eu quero saber quanto o município gastou naquilo ali, e quero o contrato da obra. Eu posso simplesmente fazer um pedido de lei de acesso à informação e o órgão é obrigado a me fornecer aquela informação. Então, essa é outra possibilidade. Então, tem vezes que a gente faz esse pedido de informação e o órgão nega esse dado. Isso também pode virar uma matéria, né? Por que o órgão está negando se o dado tem que estar disponível, né? Exceto aqueles sigilosos, que são casos muito específicos, tá? Mas isso é interessante mencionar também. Outra coisa que eu acho que é bem importante de falar quando a gente fala de lei de acesso à informação, de jornalismo de dados e dessa questão da coleta, primeiro é diferenciar o que é, sei lá, um jornalista fazendo um trabalho científico, em que ele realmente vai fazer um trabalho de pesquisa, de talvez um trabalho de coleta, e aí ele vai ter os critérios que ele vai ter que desenvolver, e o que é um jornalista realmente trazendo um produto de jornalismo de dados para um veículo, né, ou para um blog, enfim, para um canal em que ele quer que aquela informação chegue à população de uma maneira descomplicada. Então, a partir do momento que a gente seleciona como nós trabalhamos com o jornalismo de dados na forma mais prática, sem ser aquela forma mais acadêmica, a gente vai, coleta os dados, faz a solicitação via a lei de acesso à informação, porque nem sempre eles vão estar disponíveis, e a partir daquela base de dados a gente começa a trabalhar, a entrevistar. Então, a gente faz um trabalho muito próximo ao que é o jornalismo tradicional com relação aos dados. O que é que a gente faz no jornalismo tradicional? E aí, a gente explica, com isso a gente explica o que é jornalismo de dados. No jornalismo tradicional, a gente tem uma pauta, um assunto que a gente vai debater, e a partir daquele assunto a gente vai entrevistar um personagem, vai entrevistar uma fonte, vai ver com um especialista tirar as dúvidas, né, fazer as perguntas, fazer a entrevista. Com a base de dados, a gente faz isso. A gente não vai chegar e pegar a base de dados e dizer, eu quero que você me diga isso. Não, não é assim. Você vai perguntar, será que aqui, como se comporta esse determinado dado com relação à questão de gênero? Mais mulheres ou mais homens são afetados? A população que tem uma renda X ou Y é a mais afetada ou não? Ela tem tendência a ter mais coisas ou não? Enfim, dependendo da sua base de dados, você vai entrevistar e a partir daí você vai conseguir descobrir muitas coisas que você vai utilizar na sua matéria. E ali você vai ter o seu título, o seu lead. A partir disso, você consegue também dar prosseguimento ao que é o jornalismo, vamos dizer, tradicional. Ou seja, falar com um especialista,
falar com uma pessoa que passou por aquilo, para poder ter um personagem para sua reportagem. Então, o jornalismo de dados, a base de dados, ela é mais um elemento dentro da sua reportagem. Então, por isso que é uma mesma graduação, não existe uma faculdade de jornalismo de dados, porque, na verdade, você precisa estar formado jornalista, você precisa entender o que um jornalista faz, saber que ali o que você está fazendo é uma prestação de serviço muito importante, porque a informação é um direito, né, da população previsto na Constituição, então que a gente tem um papel muito importante, que é de desvendar esses dados, de trazê-los de uma forma mais descomplicada para a população, que é o que a gente trabalha na Tatu. Ótimo. E só uma perguntinha antes da gente conversar sobre a Tatu. Jornalista tem que ter graduação, né? Não tem esse negócio de que, agora não é mais necessário. Eu escutei isso horrores. Mas você vai passar 4 anos fazendo jornalismo? Eu digo, mas não precisa. Digam vocês para este povo que precisa. Comentem sobre isso. Eu vou falar, o Lucas complementa depois, eu acho que o próprio mercado de trabalho já mostra, porque raramente você vê, de fato, um jornalista que está trabalhando sem ser formado, porque você vê dentro da universidade, apesar de a gente, por exemplo, não ter visto o jornalismo de dados, mas você vê muita coisa que você não vai ver exatamente no mercado de trabalho, como, por exemplo, a questão de ética, algumas questões mais teóricas, e o próprio pensamento crítico que você precisa formar enquanto jornalista. Então, é muito importante, e o mercado valoriza isso. Claro que os sites, enfim, tem blogueiros, mas jornalistas, eles prezam por aqueles que são formados, que têm, assim, produtos e experiências naquela área de formação, não simplesmente aquele que opina, né? A opinião já é outro tipo de conteúdo, não é um conteúdo jornalístico. Você foi cirúrgica. Você quer comentar alguma coisa, Lucas? Não, a Grazi falou tudo aí. Precisava, e é justamente isso. Tem 2 pontos, né? O mercado de trabalho, assim. Só não vão contratar simplesmente pessoas que não estejam formados, exceto os casos, aí a gente tem aí grandes profissionais hoje no Brasil que trabalham no jornalismo, mas que são muito antigos, que não se formaram, né? Mas ali a pessoa tem uma vivência de 20, 30 anos dentro do jornalismo, e ali hoje se dá esse título de jornalista por essa experiência. Mas não caia no erro você que está entrando agora no mercado de trabalho e dizer, não vou fazer o curso de jornalismo e quero atuar como jornalista, porque não vai. Simplesmente não vai. Hoje a gente tem uma legislação no Brasil que, de fato, não obriga o jornalista a ter a formação para atuar como jornalista, mas o mercado de trabalho praticamente ignora essa determinação. Então, não caia nesse erro, porque também essa legislação pode cair a qualquer momento. Tá? Então, faça o seu curso, se dediquem, veja a área que vocês querem atuar. Se for jornalismo de dados, vai ser uma área muito promissora aí, que só tem a crescer. Até porque dentro da faculdade tem uma coisa que é muito importante na formação de jornalista, que pelo menos para mim foi muito importante, que são os estágios. E você só vai conseguir um estágio em jornalismo se você estiver estudando jornalismo. Então, eu acho que tudo isso vai somando para quem de fato quer ser jornalista, entrar na universidade e na faculdade fazer esse curso. Eu, como iniciante no curso de jornalismo, que nós já aprendemos que é uma pós-graduação de jornalismo de dados, no meu caso, eu optei por fazer ciência de dados, tecnólogo de ciência de dados, é o seguinte, isso eu aprendi desde o meu curso de perícia computacional. Eu perguntei para o meu professor, sou bacharel em Direito, será que eu preciso de um curso, de uma graduação em ciências computacionais? Olha, Andréa, você, com uma pós-graduação, com uma prática diária, você consegue construir um edifício. Mas esse edifício é fino e qualquer vento pode derrubá-lo. Agora, se você tiver uma boa base, no caso, a graduação em jornalismo, você vai construir vários blocos muito mais fortes do que um prédio fino, altíssimo, certo? Hoje, como foi comentado, inclusive, na Semana de Dados, você não pode ser expert em todas as áreas, porque cada vez mais as profissões estão mais abrangentes quanto ao seu alcance de resultados, de conhecimento, o que você precisa fazer ou deixar de fazer. Mas o básico, é necessário que você tenha base. Eu, pessoalmente,
faço todas essas aulas, esses vídeos disponibilizo para vocês, porque eu procuro pesquisar bastante antes de escolher algo, antes de me pronunciar sobre algo. Então, tanto eles, que já são experientes, ainda como aprendizes, mas já têm uma grande experiência comparada a mim, que estou começando agora, estamos mostrando para vocês que não vá pela cabeça dos outros. Às vezes, até a pessoa que está falando isso para você, que foi o meu caso, nem é jornalista e nem sabe o que ele vai querer para a vida dele. Então, pesquise, procure a Tatu, veja o conteúdo da Tatu, veja eles como exemplo, procure em outras empresas para vocês saberem que realmente é necessário ter essa abrangência no básico. Comece com o básico completo. Daí você vai saber especificar qual área que você quer expertise. Então, minha gente, nos falem sobre a Tatu, para eu liberar vocês para a reunião de vocês. Como assim Tatu, gente? Eu abri o Instagram e kkkk, eu quero conhecer essa galera. Vou deixar o Lucas falar um pouquinho sobre isso, mas daqui a pouco eu vou transmitir também a tela para vocês acompanharem um pouquinho como funciona o nosso site. Ele vai falar de onde vem Tatu e eu vou dando um complemento aqui. Ótimo. O Tatu veio lá atrás, né, como eu falei, lá quando eu já pensei em construir a agência, né, como um projeto de TCC, e ali, enfim, no brainstorm, pensando no nome, eu tinha pensado em outros, mas aí tinha alguns critérios que caiu o nome, até que eu cheguei no Tatu, fazendo algumas referências, e basicamente Tatu é a ideia do animal mesmo, né? O animal Tatu, qual é a principal característica dele, né? É escavar. Então, essa é a nossa principal função, né? De escavar os dados e encontrar aquilo que é ouro para as pautas. Por isso o nome Tatu. Tem outros sentidos, a gente queria um nome curto, um nome brasileiro, que pegasse fácil, e que fosse, de alguma forma, regional, né? O Animal Tatu é muito presente aqui no Nordeste, então eu acho que a gente conseguiu encontrar ali um termo diferente e que a gente conseguisse ganhar algum tipo de relevância, né, com esse nome. Então, ele vem daí. E falando um pouquinho antes da Tatu, né, como a gente está hoje, acho que a Grazi pode complementar daqui a pouco, a gente passou por muitos desafios, né, desde 2017, quando a gente lançou oficialmente a Tatu, a gente percebeu que a gente poderia produzir conteúdo jornalístico, e a gente focou nisso a nível Alagoas. A gente foi percebendo que não tinha esse tipo de produção a nível Nordeste também, com muita força. Então, hoje a gente já se coloca, né, a gente já produz conteúdo muito mais fora de Alagoas, olhando para outros estados do Nordeste, o Nordeste como um todo, né? E, além disso, é uma coisa muito bacana, até para falar para vocês sobre o jornalismo de dados, é que o jornalismo de dados propicia não só a gente produzir material jornalístico em si, mas também a gente produzir outros tipos de produtos. Então, hoje na Tatu, a Grazi vai mostrar depois, a gente tem diversos projetos que não necessariamente é tipo um formato padrão do jornalismo, mas que a gente utiliza o conhecimento do jornalismo e as técnicas que a gente aprendeu para transmitir uma informação num formato mais adequado para aquele usuário. Então, por exemplo, a gente tem um aplicativo que se chama Abastece Maceió, focado aqui na cidade, onde o usuário consegue saber em tempo real qual o preço, qual posto de combustível tem um preço mais em conta. Então, a gente até quando a gente começou a pensar nesse projeto... Vamos expandir para Recife também, menina. A gente tem essa ideia, tem alguns entraves tecnológicos, porque a gente só consegue ter essa ferramenta porque aqui a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas fornece uma API, que é basicamente uma porta ali do sistema deles, que a gente cria um robozinho, vai no sistema deles, coleta dados, e essa API fornece informações de notas fiscais. Então, com isso, a gente consegue saber, basicamente, o preço de um determinado produto. Eu quero saber quanto é uma geladeira tal numa loja no centro da cidade. Eu consigo criar um programinha e coletar essa informação. Então, a gente, com esse dado, a gente ficou pensando, bom, o que dá para a gente produzir jornalisticamente com isso, né? E aí, foi meio que naquela época da greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram bem, né? Que o país parou e, principalmente, os postos de combustíveis, a gente frequentemente tinha posto que acabava o combustível, as pessoas iam buscar em outros postos, ficou uma loucura ali durante uma semana. E a gente tem esse dado, a gente conseguia saber em tempo real qual posto ainda tinha combustível, porque se estava emitindo nota fiscal, é porque estava vendendo combustível. Então a gente conseguia saber, só que esse dado era muito
o posto que agora estava emitindo nota fiscal, daqui a 10 minutos pode não estar mais emitindo, ou seja, não pode não ter mais combustível. E a gente ficou na dúvida se produzia uma matéria sobre isso, mas essa matéria poderia ficar daqui a 1 hora, 2 defasada. Então, naquele momento, a gente disse, bom, não vamos fazer matéria para evitar algum tipo de problema, porque nosso objetivo era facilitar, né, para quem estivesse lendo aquele conteúdo, para encontrar o posto de combustível. Mas a gente ficou com essa coisa na cabeça, e disse, bom, será que tem alguma outra forma, um pouco mais na frente, passou a greve aí dos caminhoneiros e tal, será que tem alguma outra forma que a gente pode utilizar esse dado que parece ser tão rico, né, para a gente trabalhar? E a gente viu a ideia aí de produzir um aplicativo onde o usuário consegue saber em tempo real onde tem um combustível mais barato. Ele pode, inclusive, selecionar o seu bairro. Eu quero ver no meu bairro aqui, tem 10 postos, e desses 10 postos, a gasolina aditivada está mais barata desse aqui, o diesel está mais barato desse aqui. Então, foi uma experiência bem bacana. A gente nunca tinha feito um aplicativo, mas a gente disse, bom, esse é o melhor formato para a gente transmitir essa informação. Isso é jornalismo de dados também, né? E até hoje o aplicativo está rodando, a gente tem em torno de 20 mil usuários, tem milhares de acessos todos os meses, e principalmente quando sai notícia que o combustível caiu, subiu, o pico de acesso no aplicativo é muito grande. Então, assim, só para dar um exemplo para vocês de como a gente também trabalha o jornalismo de dados num suporte, num canal diferente, né? Muito legal, cara. E a gente aqui na Tatu, primeiro que a gente tem esse foco, né? Inicialmente a gente trabalhava com conteúdo focado em Alagoas e a gente começou a expandir e trabalha agora com conteúdo para todo o Nordeste. Vou mostrar algumas matérias que a gente tem aqui, mas a gente tem aplicativo, a gente tem página especial, a gente tem monitor. Então, é um mundo de possibilidades que o dado traz para o jornalismo, e não deixa de ser jornalismo. A gente trabalha, por exemplo, com Vocês conteúdo... conseguiram fisgar para a profissão. Deslumbradíssima. A gente trabalha, por exemplo, com algumas matérias automatizadas. Uma robozinha nossa está até passando por uma manutenção, que é a robô do tempo, em que a gente consegue produzir umas matérias em que o robô coleta a informação. A gente fez um texto padrão, o robô vai lá e coleta a informação de como estará o clima no dia seguinte. E aí ele insere dentro daqueles espaços que a gente já deixou pré-determinado. E aí fala, mas aí você não está automatizando um trabalho que é do jornalista? Não, a gente está dando mais tempo para que o jornalista consiga deixar de perder um pouquinho do tempo dele fazendo uma matéria, uma análise simples, que ele ia fazer basicamente mais do mesmo, para analisar um conteúdo especial, analisar melhor uma outra base de dados, enfim. Deixa eu só transmitir aqui a minha tela para mostrar rapidinho para vocês um pouco do que a gente tem dentro da nossa página, mas já de antemão eu convido todos a seguir e a pesquisar a Agência Tatu em todas as redes sociais. No Twitter é Agência_Tatu, que lá vai ter todos os nossos projetos e vocês vão conseguir acompanhar um pouquinho da gente. Vou apresentar aqui. Aqui é o nosso site, agenciatatu.com.br. A gente tem um design bem leve, bem interessante de acompanhar. E aqui no site vocês conseguem ver também os nossos projetos. Por exemplo, atualmente a gente trabalha com um projeto de checagem de informação focado nas eleições aqui no Nordeste. É o Nordeste Sem Fake, em que a nossa robô, a Dandara, ela caça desinformação nas redes sociais. Então, a gente tem diversas checagens e vale a pena conferir, é bem interessante. As nossas matérias, eu vou abrir para mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas elas têm o que a gente chama de etapas do jornalismo de dados, que é... Deixa eu mostrar logo. Deixa eu interromper para mostrar a guia, é mais fácil. Menina, isso aí tem que ter um alcance nacional, viu? É nessa hora que a gente fala para a galera que está preocupada da tecnologia acabar com a profissão dos humanos. Gente, isso daí é a mente de uma pessoa que está preocupada com concorrência. Hoje em dia não se preocupa com concorrência, não. Uma pessoa visionária, uma pessoa que não é mais tão operária assim, ela tem que entender que tecnologia facilita seu serviço de uma forma absurda e mostra para você que não há motivação de se preocupar com concorrência. É muito legal, cara, o que vocês estão falando aqui é muito bacana.
Exatamente. Eu vou mostrar uma matéria só para explicar um pouquinho o que são as etapas de jornalismo de dados. Dentro do jornalismo de dados, a gente tem 4 etapas básicas, que é justamente essa busca, a escavação, que é de onde vem também o nome da Tatu, a limpeza, que é o momento que você vai olhar aqueles dados e vai ver se está tudo certo, se tem alguma coisa que você não vai precisar, ou algo que você precisa padronizar. A análise, que é quando, obviamente, você vai analisar o dado e ver o que ele te diz, e a visualização, que é o momento que você vai pensar em como vai levar para a população. Nesse caso, a gente fez essa matéria que saiu na segunda, sobre as eleições. A gente fez o geral dos deputados federais eleitos no Nordeste. Então, a gente viu que 41% desses deputados eleitos na última eleição eram novos parlamentares, ou seja, deputados que não estavam com mandato naquele momento. Então, a gente trouxe um texto explicando, né, de onde, o que aconteceu, de onde vêm os dados, e trouxe também uma visualização para facilitar que as pessoas consigam entender melhor como se deu essa eleição, a renovação. Então, aqui nesse infográfico, por exemplo, você consegue fazer alguns filtros, você filtra por estado, como estava filtrado aqui, você consegue filtrar pelo total de eleitos, mas também os reeleitos e a renovação. Então, por exemplo, eu quero ver no Piauí quantos foram reeleitos. Aí você vem aqui e clique e você vai ver quantos foram apenas os novos. Mas aí se você... não, eu quero ver só os reeleitos. Você consegue filtrar. Só 2 foram reeleitos. Que no caso é Sergipe. E assim como você consegue ver o total só daquele estado. E se você quiser ver tudo, também você consegue fazer isso. Então, você tem diversas possibilidades. Esse é um exemplo de visualização, mas você pode... A sua visualização pode ser um infográfico que, sei lá, de barra, uma coisa mais simples, como algo mais complexo, como um aplicativo, uma página especial, ou até simplesmente o seu texto. Você vai estar trazendo o seu dado ali da melhor forma que para a população conseguir entender o que de fato é o jornalismo de dados e o que é que você está querendo transmitir para aquelas pessoas. Então, entrando aqui no nosso site, vocês vão conseguir ver as matérias que a gente produziu, conseguem também ter acesso aos nossos projetos da Tatu Lab. Aqui, por exemplo, é o litrômetro, que ele parte da mesma essência do Abastece Maceió, que foi aquele aplicativo que o Taino falou antes. Você consegue filtrar, eu quero saber etanol, qual é a média de preço que está aqui em Maceió. Então, você vê se teve queda, se teve aumento, você consegue ver aqui esse gráfico, como se comporta a partir do tempo, e aí a gente vê, né, que teve realmente uma redução muito grande de junho para cá, e são diversas formas de você trabalhar o jornalismo de dados que a gente vem trabalhando na Tatu. Muito interessante, estou encantada. É a primeira vez na vida que eu estou quieta. A gente convida todo mundo aí para realmente conferir as nossas matérias, ver o nosso conteúdo nas redes sociais, porque 2 horas falando aqui seria pouco para explicar melhor o que a gente faz, ou explicar tudo, ou quase tudo que a gente vem fazendo na Tatu. Quer falar alguma coisa, Lucas, para complementar? Eu acho que é isso, assim, eu particularmente, eu me encontrei, assim, no jornalismo de dados, era algo que eu não conhecia. É óbvio que a pessoa tem que gostar disso, né? Se a pessoa não gostar dos números, não se interessar, vai ser uma área que vai abominar. Mas é uma área que tem muito potencial de crescimento, assim, a gente vê iniciativas grandes em outros países fazendo trabalhos incríveis. É claro, como a gente bem conversou aqui, vocês não precisam ter esse nível de conhecimento, de habilidades, programar e tal, para poder fazer jornalismo de dados, nada. Comece do simples, né? Aprenda ali um pouco trabalhar com Excel, baixe algumas bases de dados, tem muitos cursos disponíveis, a escola de dados, o próprio Google, enfim, o Centro Night tem uns cursos muito, muito legais. Então, assim, aprenda um pouco como trabalhar com essas bases de dados, porque, assim, o céu é o limite, né? E é uma área muito interessante. Hoje, é claro, com o tempo vocês vão sentindo a necessidade de aprender um pouco mais, né? Então, a gente fez essa especialização. Hoje eu sou programador, sou designer também. Então, são skills ali, habilidades que a gente vai adquirindo para cada vez mais aperfeiçoando esse nosso trabalho.
Muito bacana, gente. Eu estou encantada, muito feliz com a oportunidade de vocês tirarem um tempinho para conversar comigo. Vou fazer questão de compartilhar essa informação, porque vocês esclareceram muita coisa, me deixaram bem mais tranquila em relação ao tratado da matemática. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Se eu conseguir, eu vou conseguir fazer qualquer coisa, porque eu abomino matemática até agora. Quando começar o curso, eu já vou melhorar um pouquinho o meu ponto de vista. Muito obrigada, gente. Vou continuar acompanhando o conteúdo de vocês. Vou começar a seguir o Lucas também. Quero dizer para você fazer isso também, independente de você querer o curso para a sua vida, para o seu âmbito profissional, para absorver as informações que os meninos disponibilizam no site, que é excelente, no meu ponto de vista, deveria ser um projeto nacional. Vamos aí movimentar as redes sociais, já que a gente vê muita besteira na internet, e isso é algo interessante para viralizar. É mostrar uma galera que está tendo iniciativa para facilitar o nosso convívio, a nossa convivência, saber onde é que a gente pode economizar, saber o que está acontecendo no mundo de forma prática, e não apenas aquela palavra, que, como foi mencionado pela Grazi, que os blogueiros, que se dizem jornalistas, fazem. Você já toma como certo, cria uma briga na internet, você poderia estar adquirindo conhecimento no site deles, tá certo? Meus queridos, não vou mais tomar o tempo de vocês. Muito, muito, muito obrigado, pessoalmente falando, e também como comunicadora que vai compartilhar com certeza essa live aqui com vocês. Aliás, esse vídeo no YouTube com vocês, tá bom? Obrigadão, gente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Opa. Eu agradeço também aí, viu, pelo espaço, foi ótimo o papo.